No resumo da novela Força de Mulher de hoje, Seida é surpreendida com um presente de Raif. Mas o que deveria ser um gesto de carinho se transforma em um momento explosivo. A reação dela vai chocar a todos. E, como se não bastasse, Raif ainda revela algo que muda tudo. Arda pode ser tirado dela a qualquer momento. Ao descobrir isso, Seida perde o controle e toma uma atitude inesperada, que ninguém imaginava. Ela diz que Arda é tudo para ela e que irá morrer se perder o menino. Emre tentará acalmar a mulher, impedindo que ela faça o pior. Fique até o final para saber cada detalhe desse capítulo. Mas antes, deixe seu like e se inscreva. Então vamos conferir o capítulo de hoje? Nesse capítulo, Seida foi até a casa de Enver e o chamou para abrir os presentes. No entanto, ele respondeu que não iria. Mesmo assim, Seida insistiu, lembrando que no dia anterior, as crianças não tinham aberto os presentes, porque ele não estava lá, e agora estavam esperando ansiosas por ele. Enver, ainda com medo do que Sirin poderia fazer, explicou que não iria por causa da filha. Sirin, que escutava tudo escondida, fingiu não se importar e disse que ele podia ir. Queria passar a imagem de uma boa moça. Com isso, Enver decidiu ir. Assim que ele saiu, Sirin se trancou no quarto, tomada pelo ódio. Sozinha, murmurou para si mesma que odiava todo mundo e desejava que todos morressem. Enquanto isso, na casa de Bahar, todos estavam trocando presentes entre si, num clima alegre. Em meio à comemoração, Seida recebeu um presente inesperado. Ao abrir, ficou surpresa e comentou com Bahar que aquilo parecia uma aliança. Bahar, também surpresa, confirmou com um sorriso. Enver, curioso, perguntou se o presente tinha sido dado por Raif. Seida, ainda sem acreditar, respondeu que parecia que sim. Doruk, com a sinceridade de uma criança, questionou se Raif amava Seida, já que havia dado um anel. Bahar achou graça da pergunta e respondeu que parecia que sim. Em seguida, ela quis saber de Seida o que aquilo significava. Mas Seida não reagiu bem. Com um olhar preocupado, encarou Bahar e deixou claro que não estava confortável com a situação. No dia seguinte, Seida foi até a casa de Fazilet. Antes de bater na porta, respirou fundo, nervosa. Quando a porta se abriu, Fazilet ficou surpresa e disse que ela não precisava ter ido, já que era seu dia de folga. Seida respondeu que não tinha ido para trabalhar, e sim para conversar com Raif, e que logo iria embora. Raif ficou feliz ao vê-la e tentou brincar, dizendo que ela devia estar com saudades. Mas Seida manteve o tom sério e disse que não era nada disso. Explicou que tinha ido até lá para devolver algo. Então, tirou o anel da bolsa e mostrou para ele. Fazilet, curiosa, perguntou o que era. Seida entregou a caixinha nas mãos dela, dizendo que Raif havia lhe dado aquilo, e pediu que ela mesma visse. Fazilet abriu a caixinha, viu o anel e olhou para Raif com espanto. Seida, já irritada, disse que se Raif quisesse dar um presente, deveria ter escolhido algo mais simples, como um cachecol ou uma meia. Disse que aquilo não era certo e que iria devolver. Raif, pego de surpresa, tentou dizer algo, mas Seida o interrompeu, dizendo para ele não mencionar seu nome. Reclamou que aquele presente não fazia sentido, que ele estava brincando com ela e que, sinceramente, aquele gesto havia acabado com o seu dia. Furiosa, ela se retirou, deixando Raif arrasado. Tomado pela frustração, Raif acabou descontando na mãe. Perguntou por que ela o olhava daquele jeito sempre que ele fracassava. Disse que ela podia falar o que quisesse, mas que parasse de encará-lo com sarcasmo. Logo em seguida, saiu da casa tomado pelas raivas. Enquanto isso, Bahar, curiosa, perguntou a Seida por que Raif havia lhe dado um anel. Seida, visivelmente irritada, respondeu que ele devia ter feito aquilo porque era um idiota, ou porque queria provocar a própria mãe. Talvez até tivesse feito isso só para jogar dinheiro fora, já que gente rica adorava gastar. Bahar não concordou. Disse que não achava que fosse isso, e lembrou que Seida havia comentado que o pai de Raif tinha dado a aliança para que ele entregasse a mulher com quem quisesse se casar. Ao ouvir isso, Seida se exaltou. Disse que Bahar estava louca, que ninguém levava ela a sério, que todos só queriam brincar com os sentimentos dela. Bahar, surpresa com a reação da amiga, perguntou por que ela dizia aquilo. Então, Seida desabafou.
Disse que Raif era um homem incrível, um verdadeiro partidão. Contou que ele era gentil, educado e que não era qualquer mulher que conseguiria conquistá-lo. Afirmou que ele parecia até um príncipe. Bahar sorriu e respondeu que, se ele era um príncipe, Seida também parecia uma princesa. Achava bobagem ela pensar o contrário. Mas Seida demonstrou insegurança. Disse que se via como um ogro. Contou que cantava em bares, que já havia ficado com vários homens, que engravidou de um homem que nem era seu marido, e que ainda tinha uma personalidade horrível e não conseguia se controlar. Bahar, no entanto, discordou. Disse que, quando olhava para Seida, via uma mulher honesta, que fazia de tudo para o bem dos filhos. Uma mulher exemplar e confiável. Seida, emocionada, respondeu que Bahar só dizia isso porque a amava como amiga. Mas Bahar brincou, dizendo que, se ela via Seida dessa forma, nem imaginava como Raif a enxergava, já que ele também a amava. Nesse momento, Seida até concordou com a amiga, mas deixou claro que casamento era algo diferente. Disse que não era feito só de amor e que ela não queria se iludir. No dia seguinte, Bahar encontrou Arif e percebeu que ele estava abatido. Perguntou de onde ele vinha, e Arif, preocupado, lembrou o caso de Arda. Disse que, ao contrário do que havia contado antes, a audiência aconteceria já na próxima semana. Ele confessou que não contou antes para não atrapalhar as festas de fim de ano. Bahar ficou surpresa e quis entender por que a audiência foi marcada tão rápido. Arif explicou que Emre tentou negociar com o pai de Arda, mas o homem exigiu um valor alto que Emre não conseguiu pagar. Agora, o pai de Arda estava se aproveitando da situação. Preocupada, Bahar perguntou o que Emre faria. Arif disse que ele estava cansado das confusões com Seida e pediu para Bahar conversar com ela. Bahar ficou aflita, disse que tinha pena de Seida e pediu que Arif fosse junto, mas ele recusou, dizendo que era complicado. Ela insistiu, mas ele pediu para ficar fora disso. Mais tarde, na casa de Bahar, Seida comentou que era bom ter um tempo sem as crianças e agradeceu ao Sr. Musa. Bahar concordou, mas disse que não era a mesma coisa sem os filhos. As duas sorriram, até que Bahar tomou coragem para falar da audiência. Mas Seida cortou o assunto, dizendo que não queria ouvir nada negativo naquele momento. Bahar entendeu e decidiu esperar. Pouco depois, Arif apareceu. Ao ver as duas com os olhos vermelhos, perguntou o que havia acontecido. Bahar tentou disfarçar, dizendo que era por causa de um filme. Arif, sem saber que Bahar não havia contado sobre a audiência, acabou dizendo que tudo iria se resolver. Enquanto isso, Arif contou toda a verdade para Seida. Ao ouvir, a mulher desabou em lágrimas, tomada pelo medo de perder Arda. Nesse momento, Satilmes e Emre chegaram. Assim que viu a mãe, o menino correu e a abraçou com força. Seida acolheu o filho com carinho, ainda abalada. Emre entregou a ela um presente de ano novo, dizendo que ele e Satilmes tinham trazido juntos. No entanto, ao perceber o rosto molhado de Seida, logo perguntou o que estava acontecendo. Ela, desesperada, revelou que a audiência de Arda estava próxima. E, se tirassem o menino dela, não saberia como continuar vivendo. Emre tentou acalmá-la, mas Seida, indignada, respondeu que ele não sabia o que era amar um filho de verdade. Disse que não conseguiria viver sem Arda. Emre insistiu que não era o que ela estava imaginando. Explicou que aquela audiência fazia parte do processo e que ainda não se tratava da guarda definitiva. Contou que só soube da data depois e que acabou esquecendo de avisar Arif. Pediu desculpas a Teida, visivelmente arrependido. Mesmo assim, Seida se exaltou, dizendo que não conseguia entender como ele poderia esquecer uma coisa tão séria, já que ela estava à beira de um colapso. Disse, com dor, que Arda era tudo o que tinha. Nesse momento, Satilmes ficou triste ao ouvir as palavras da mãe. Seida logo percebeu e o abraçou com força, dizendo que, na verdade, não tinha nada além dos 2 filhos naquela vida. Emre, mais uma vez, pediu desculpas, não por maldade, mas por não ter contado antes. Seida, já mais calma, disse que não o faria pagar por isso, pois ele havia lhe devolvido Satilmes e só por isso já o perdoava. Por fim, Seida pediu para que Emre deixasse Satilmes com ela por alguns dias. O menino a abraçou com carinho e disse que queria ficar. E esse foi o resumo de hoje. A situação de Seida está cada vez mais delicada.
Será que ela vai conseguir lutar por Arda e lidar com seus sentimentos por Raif? Deixe nos comentários o que você acha que vai acontecer. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos capítulos. Até a próxima!